Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais essa aula aí sobre área e volume e hoje de esferas, beleza? Primeira aula sobre esse conteúdo aqui de esferas, então vai ser a parte teórica e a próxima aula a gente vai ter então exercícios, ok? Então vamos lá. Esfera, para mim, é um dos desenhos mais difíceis de fazer porque é uma bola, né? Não tem como desenhar no papel direito. Mas então, a gente tem a esfera. E a única coisa que a gente vai precisar saber de informação da esfera é o raio dela, ok? Obviamente, se a gente tiver o diâmetro, a gente divide por 2 e também a gente consegue chegar no raio ali tranquilo, ok? Então eu tenho duas fórmulas quando eu trabalho com esfera. Eu posso ter a área, que seria a área da superfície dela, né? E também eu tenho o volume, certo? Para encontrar a área, é simplesmente 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado, e o volume é 4 vezes o π vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Algumas fórmulas vêm com 4 dividido para 3 primeiro aqui no cantinho, depois o vezes o π vezes o raio ao cubo. Eu gosto de deixar assim, porque, por exemplo, vai que o exercício deu para tu usar o π como 3. Então tu já poderia cortar o 3 com o 3 aqui, ó. Já some, já ajuda a fazer as contas ali. Beleza? É para lembrar, ó. Lembra. Ó, raio ao cubo, cubo lembra de volume, certo? Raio ao quadrado lembra de área. Daí usa aqui o cubo, é o 3, é dividido por 3 também. Então, ó, simplesmente ó, a parte de cima é igual das duas. O que muda é que na área é área ao quadrado, no volume é raio ao cubo. E aqui embaixo não é área ao quadrado, né? É o raio ao quadrado, aqui é o raio ao cubo. E como tem um cubo aqui, eu coloco dividido por 3 ali embaixo. Beleza? Então, olha só. É simplesmente isso, tá? Isso aqui, então, é a área e o volume. Uma coisa que que pode aparecer para ti é, por exemplo, se eu tivesse uma esfera cortada ao meio, por exemplo. Que daí com isso a gente teria que fazer simplesmente as mesmas contas, só que no final a gente divide por 2. Ou eu poderia ter também, por exemplo, ó, o exercício podia falar o seguinte: eu tenho nessa esfera aqui, eu tirei uma fatia dela com, por exemplo, 60 graus. E eu quero descobrir qual que seria a área e o volume dessa esfera. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente calcular a área e o volume normal, tá? E no final, a gente vai fazer a seguinte conta, ó. Vamos supor que tu viu aqui que o volume dessa esfera inteira tinha dado 100, ok? 100 metros cúbicos, ok? O 100, ele iria equivaler se fosse todo o ângulo aqui dentro, então todo o 360, ok? Só que nesse caso, como foi tirada uma fatia dela, ó, ela perdeu 60 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó, qual vai ser essa minha nova área, sendo que os graus que eu vou ter são 300, ok? Daí eu faria aqui uma regrinha de 3 e conseguiria chegar na resposta também daí dessa outra parte, certo? Dava para cortar aqui, daí faz, né? Beleza? Na próxima aula, eu vou botar o link ali embaixo para vocês. Então a gente vai ter vários exercícios envolvendo isso daqui, que a gente vai trabalhando em cima disso. Beleza? Obrigado aí por estar acompanhando o vídeo e até a próxima!